Do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 144 de 180. Exemplificar. Respondendo, então, disse-lhes Jesus: Ide e anunciai. Lucas, capítulo 7, versículo 22. Através de todas as nações, o homem levanta realizações notáveis, nas quais se lhe exalça o egoísmo inteligente. Em toda parte, repontam obras suntuosas, solicitando moderação e corrigenda, para que o abuso de poucos não agrave as aflições e as necessidades de muitos. Entretanto, porque o raciocínio rogue confrontações claras para os estudos corretos, reconheçamos o realce, conquanto vazio e por vezes ruinoso, de semelhantes cometimentos. Ninguém nega a amenidade do edifício caprichosamente construído para festas inúteis, embora não se lhe possa louvar o destino. É indiscutível a preciosidade do iate de luxo, não obstante seja tão somente dedicado ao excesso. Inegável a feição deleitosa de um jardim suspenso, mesmo quando não passe de apêndice arquitetônico. Belo o espetáculo da fonte luminosa por distração na praça pública, apesar de se manter muito longe do proveito de um simples chafariz. Analisando essas empresas na lógica do Espiritismo, somos, contudo, impelidos a reconhecer que os amigos afeiçoados ao supérfluo estarão agindo desta forma por falta de esclarecimento e orientação. A experiência terrestre na atualidade não desconhece que é preciso ensinar aos homens a arte de alimentar e vestir, conversar e conviver, a fim de que haja saúde, euforia, compreensão e harmonia na humanidade. Disse Jesus, em várias ocasiões, aos seguidores: Ide e pregai. Nada justo, assim, reprovar sem consideração os companheiros que ainda se encontram involuntariamente distantes das realidades do espírito, onde o desperdício apareça por flagelo da ignorância. Iniciemos a construção da verdade pelo exemplo da sobriedade, na certeza de que, em toda tarefa de educação, exemplificar é explicar. Querido amigo, querida amiga, que bom estarmos juntos agora com a lição 144, em que Emmanuel colocou o título de exemplificar. Isto é, que nós temos que dar o exemplo. E ele utilizou esta passagem, que foi anotada pelo apóstolo Lucas, no seu capítulo 7, versículo 22.
Respondendo, então, disse-lhes Jesus: Ide e anunciai. Essa passagem, melhor dizendo, ela se encontra aqui, então, na Bíblia, no Novo Testamento, e vamos aqui ler o que aconteceu, não é, com esta passagem. João envia 2 discípulos seus a Jesus. João era o João Batista, aquele precursor de Jesus, que veio ali no Rio Jordão trabalhar com todos na questão ali da fé, na questão da mudança interior, não é? E ele, quando ficou sabendo dos milagres de Jesus, ele enviou então 2 discípulos dele para perguntar a Jesus. Então vejamos. Diz assim: e os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades, de males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Então, João Batista queria saber se ele era realmente o Messias esperado, e Jesus disse que sim, mas não com uma simples palavra. Ele explicou por que era ele, com todas aquelas obras que eles estavam ali fazendo. Então, esta foi a passagem utilizada por Emmanuel. E então Emmanuel começa a nos explicar, dizendo assim: através de todas as nações, o homem levanta realizações notáveis, nas quais se lhe exalça o egoísmo inteligente. Exaltar, exalça, ou seja, elevar. Então, esta é o sinônimo da palavra. Então, ele diz que todas as nações, né, existem em todas as nações homens que levantam notáveis construções, não é? Em que exalta o egoísmo inteligente. Então, é uma bela obra, não é? Uma obra feita por uma pessoa inteligente, mas também que retrata o egoísmo, porque são obras suntuosas que estão mais para mostrar o egoísmo e a inteligência do que realmente ela ser aproveitada para todos. No outro parágrafo, ele diz assim: em toda parte repontam obras suntuárias, solicitando moderação e corrigenda, para que o abuso de poucos não agrave as aflições e as necessidades de muitos. Então aqui ele diz que em toda parte, e realmente em todos os lugares, todos os países, repontam, ou seja, aparecem aos poucos obras suntuárias, não é? Enormes, solicitando a moderação e corrigenda para que o abuso de poucos não agrave as aflições e as necessidades de muitos. Porque enquanto
se constrói essas obras suntuosas, caras, não é? Milhões, está agravando a necessidade de muitos. Por quê? Porque está havendo o desequilíbrio da distribuição de renda. Porque o dinheiro é um só. O dinheiro é um só. Se você aplica esse dinheiro em obras suntuosas, que somente servem para mostrar o egoísmo e a inteligência das criaturas, aquilo vai faltar para as outras pessoas. Vai faltar para o necessário, para a comida, para a educação, para a saúde. Continua dizendo Emmanuel: entretanto, porque o raciocínio rogue confrontações claras para estudos corretos, reconheçamos o realce, conquanto vazio e por vezes ruinoso, de semelhantes cometimentos. Vamos ver aqui o significado de algumas palavras. Confrontações ou confrontar é você estar de frente com alguma coisa. No caso aqui, você está de frente com os estudos. O realce é o destaque. E ruinoso é o que está ruindo, o que está caindo. O cometimento é o ato de executar. Então nós podemos entender assim: entretanto, porque o raciocínio rogue confrontações, ou seja, está frente a frente com os estudos corretos, reconheçamos o destaque, conquanto vazio e por vezes estão ruindo, caindo. Caindo por quê? Porque está mostrando ali aquela sociedade que só pensa no egoísmo, não é? Só pensa em se mostrar. De semelhantes cometimentos, ou seja, de semelhantes atos. Então, quando uma sociedade prepondera nessas questões, como a gente percebe em muitos lugares, em que há obras de grande destaque, e na maioria, ou quase sempre, para elevar o ego de pessoas, não é? E não para que seja aproveitada para a população em geral. Continuando, diz: ninguém nega a amenidade do edifício caprichosamente construído para festas inúteis, embora não se lhe possa louvar o destino. Então, aqui nós temos outra coisa interessante. Amenidade é um ato de executar. Desculpe. Amenidade é o prazer, o bem-estar. Louvar, elogiar. Então, ele diz: ninguém nega o prazer que esse edifício confere às pessoas. Não é? Muito bonito, caprichosamente construído, para festas inúteis, que muitas vezes é para uma pessoa somente, né? Embora não se lhe possa elogiar o destino. Então, embora seja uma grande construção, mas para festas inúteis, então não pode louvar o destino. Vejam bem, esse livro foi escrito, psicografado há muitos anos, né? Então, ele fala disto, que naquela época se estava fazendo isto, não é? Fazendo todas essas obras inúteis. E, na atualidade, nós estamos vendo obras também nesse teor, que são os campos, os estádios de futebol que foram construídos para a Copa e que, além de gastar milhões, bilhões, ainda houve até o desvio de dinheiro, não é? E então fica lá um elefante branco, como dizem, que não serve para nada, porque aquilo é utilizado por 10% das pessoas que vão lá.
porque ele é tão grande, enorme, que não tem como encher aquele estádio. É mais ou menos o que Emmanuel fala aqui naquela época, veja bem. Então, é com muita dor no coração que a gente ainda percebe que existe até hoje esse tipo de coisa. Então, a lição de Emmanuel ainda se encontra atualíssima. Diz ainda Emmanuel, é indiscutível a preciosidade do iate de luxo, não obstante seja tão somente dedicado ao excesso. Então ele fala daquela criatura que tem muito dinheiro e tem um iate de luxo. Um iate de luxo para quê? Para se deleitar? Não é daquilo? Não, é para mostrar para o outro o quanto ele é rico, não é? Então, é uma preciosidade, porém é um excesso. Aquilo que seria desnecessário. Continua dizendo, inegável a feição deleitosa de um jardim suspenso, mesmo quando não passe de um apêndice arquitetônico. Ele fala aqui agora que é inegável, ou seja, não tem como, né? Essa feição deleitosa, prazerosa, que nos dá um jardim suspenso. Então, um jardim lindo, maravilhoso, de uma casa, de um palacete, né? Mesmo quando não passa de um apêndice arquitetônico, ou seja, é um acessório, uma coisa, né, acessória. Só que isto se gasta milhões num jardim desse. Milhões, que daria para construir inúmeras creches. É um negócio assim assustador. A comparação que se poderia fazer de um jardim desse. Continuo dizendo, belo o espetáculo da fonte luminosa por distração na praça pública, apesar de se manter muito longe do proveito de um simples chafariz. Veja bem, então o poder público, o prefeito, vai fazer uma fonte luminosa. Então é uma bela distração, uma coisa maravilhosa, não é isso? Para o povo distrair e tal. Mas quanto de dinheiro não foi ali? Não é? Muito dinheiro. E Emmanuel fala, apesar de se manter muito longe do proveito de um simples chafariz. Então o chafariz, ele teria uma utilização muito maior do que uma fonte luminosa. E ele cerca ali as pessoas, toma-se a água, não é isso? Então, é o chamado custo-benefício, não é? Então, o custo-benefício de um chafariz é extraordinário. É um custo baixo e um benefício alto. Agora, a fonte luminosa já é muito ao contrário. Emmanuel diz, analisando essas empresas na lógica do Espiritismo, somos, contudo, impelidos a reconhecer que os amigos afeiçoados ao supérfluo estarão agindo dessa forma por falta de esclarecimento e orientação. Então, o que ele fala? Impelidos. Impelidos é impulsionados. Então, quando nós analisamos, diz Emmanuel, na lógica do Espiritismo, somos, contudo, impulsionados a reconhecer que esses amigos afeiçoados ao supérfluo estão agindo dessa forma por falta de esclarecimento e orientação. Por falta, exatamente. Falando dos nossos dias, da mesma forma, não é? A gente vendo no noticiário a mulher de um governador aqui no Brasil comprando bilhões de reais em joias, não é? Então, veja bem, e ao passo que o povo está hoje à míngua, não é? Desse estado. Continua dizendo, a experiência terrestre na atualidade não desconhece que é preciso ensinar aos homens a arte de alimentar e vestir,
conversar e conviver, a fim de que haja saúde, euforia, compreensão e harmonia na humanidade. Então, a experiência terrestre na atualidade sabe perfeitamente que é preciso ensinar os homens esta arte de alimentar e vestir, conversar e conviver, para que nós tenhamos em todo o povo a saúde, a euforia, ou seja, a alegria, a compreensão, a harmonia na humanidade. Então é isso que nós estamos precisando. Continua dizendo, disse Jesus em várias ocasiões aos seguidores, ide e pregai. Isto é, nós temos que levar o conhecimento do Evangelho de Jesus de forma simples. E na conclusão disse assim, nada justo assim reprovar sem consideração os companheiros que ainda se encontram involuntariamente distantes das realidades do Espírito, onde o desperdício apareça por flagelo da ignorância. Iniciemos a construção da verdade pelo exemplo da sobriedade, na certeza de que, em toda tarefa de educação, exemplificar é explicar. A palavra involuntariamente significa inconscientemente, e o flagelo é um castigo, é uma espécie de castigo. A sobriedade é o equilíbrio. Então nós entendemos assim, que Emmanuel quer dizer que é justo que nós não reprovemos sem consideração os companheiros. Esses companheiros que estão dilapidando o povo, não é? Acumulando dinheiro sem necessidade. Então, nós não temos que reprovar. Diz ele, porque eles estão distantes das realidades do Espírito. Então, essas criaturas estão todas tão focadas na matéria que nem sabe o que é Espírito. Nem sabe o que é a vida eterna. Não sabe o que é a vida após a morte do corpo físico. Então, e continua dizendo que onde o desperdício apareça por flagelo da ignorância. Porque ele diz que é desperdício e é mesmo. Porque um iate, por exemplo, milhões, você pode dizer, não, aquilo deu trabalho para as pessoas. Bom, deu trabalho. Mas é milhões que são colocados ali para ser usado de vez em quando, não é? Para seu bel prazer, para mostrar para os outros. Então aquilo não traz frutos para a sociedade. Então, por isso que é um flagelo da ignorância, é um castigo que eles têm, não é? Então aqui nós iniciemos a construção da verdade pelo exemplo da sobriedade. Então, que nós tenhamos equilíbrio para nós darmos este exemplo. Na certeza que toda tarefa de educação, exemplificar é explicar. Então, que nós possamos dar o nosso exemplo. Que nós possamos também não desperdiçar. Porque nós podemos estar desperdiçando coisas, guardando coisas inúteis, ou coisas que não nos servem mais, que nós poderíamos doar para o outro, não é? Então, é uma forma de desperdício da mesma forma. Espero que a lição tenha tido um bom resultado para você, assim como foi muito boa para mim. Espero encontrá-la em uma próxima oportunidade. Fique com Deus.